E aí, pessoal, meu nome é Natana. Bom, você já sabe aqui nesse canal aqui, eu posso me dizer aqui que eu sou um profeta, né? Eu sou profeta porque na Bíblia fala que aquele que foi concedido poderes do Espírito Santo, ele pode ser considerado um profeta, né? Então eu posso me dizer que eu sou um profeta. E eu fui concedido poderes espirituais. E eu queria falar um pouco das minhas lembranças com os discípulos de Jesus. Eu fico assim, eu fico pensando assim, que cada pessoa, cada espírito que era de Jesus, ele tinha uma personalidade. Isso que eu achava interessante. Cada um tinha uma personalidade. Tinha o discípulo que era o São Pedro. Eu sempre falava mais com ele, né? De forma espiritual. Ele imitava o dublador Robson Kumod, que é o dublador do Paraspeta na série The Chosen. Isso ele ficava imitando. E era uma coisa interessante, era uma coisa engraçada até. Ele ficava imitando o jeito que ele fala, cara. Ele mudava a minha corda vocal pra parecer o Robson Kumod. Até minha chefe reparou isso. Eu não assisti The Chosen, mas ela falou assim: caramba, o São Pedro fala igualzinho o Robson Kumod, o Matheus. Parece o Matheus, parece o Matheus da série The Chosen. Ela reparava isso. E, tipo, essas informações estão na minha mente. Aí, se fossem memórias falsas, não ia ser uma informação tão detalhada. Por exemplo, você pode pensar assim: não, isso é uma memória falsa, que São Pedro existe, que você falava com São Pedro. Mas por que ela é tão detalhada, né? Ela é detalhada. Então ele imitava o Robson Kumod e é interessante. E outra coisa que eu tava pesquisando sobre a palavra Lúcifer, eu descobri que a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Lúcifer significa estrela da manhã. E é dito em Isaías, pô. Ele tava mencionando um rei lá. O rei que caiu. A estrela da manhã que caíste do céu, alguma coisa assim. Na Bíblia não é mencionado o nome Lúcifer, né? E eu fico reparando assim, eu nunca parei pra pesquisar isso aí. E como que existia um cara que era uma pessoa, era uma entidade, eu penso assim que seja um espírito, um humano, que ele respondia, o nome dele era Lúcifer, entendeu? E isso faz tempo que esse cara existe. E a gente conversava ele com o Lúcifer. Meu colega de escola, vamos dar um nome pra ele, esse é um nome falso. Roberto. Meu colega chamado Roberto, ele falava com o Lúcifer. Eu tenho lembranças que as pessoas ficavam zoando ele, menosprezando ele, porque ele falava com o Lúcifer. Aí falava, sendo encapetado. E ele falava com o Lúcifer, né? E quando ele falava com o Lúcifer, ele fazia uma voz grossa, assim, tipo... Aí ficavam zoando ele, falando que tinha que internar ele, falando que ele é maluco. Aí eu falei assim: você fala com o Lúcifer, eu falo com Jesus. Tipo, ele virou amigo. A gente já era amigo, né? Mas eu não tinha percebido que ele tinha poderes espirituais também. E meu amigo tinha poderes espirituais. Agora, se eu for perguntar pra ele agora, eu acho que ele não tem mais esses poderes, esqueceu. Isso que eu acho. Tem uma teoria que fala assim, tem uma teoria que eu tô desenvolvendo aqui, eu tô pensando sobre a memória seletiva. Que as pessoas que não têm os dons do Espírito Santo têm amnésia seletiva. Amnésia seletiva, ou seja, ela vai esquecer do Espírito Santo, dos poderes espirituais. Então, por exemplo, meu amigo Roberto, se eu perguntar pra ele agora, cara, você lembra na época que você falava com Lúcifer? Com o anjo, o espírito chamado Lúcifer? Ele ia falar que não lembra. Ele ia falar que não lembra. E eu tô conversando com meus outros colegas, eles não lembram, entendeu? De falar com o Espírito Santo. Eu acho interessante. Eles não lembram, cara. É uma coisa bizarra, porque eles têm memória seletiva. Eles têm amnésia. Eles têm amnésia desses acontecimentos. É como se tivesse amnésia dos acontecimentos espirituais. Eu não sei por que isso tá acontecendo. E eu acho interessante, porque que... e volta para aquela questão. Por que eu comentei no outro vídeo? Por que Deus escolheu eu para ser o cara que tem os poderes espirituais? Tipo, não faz sentido escolher eu. Porque eu não tenho nenhuma relevância na Terra pra falar sobre as pessoas. As pessoas não vão me levar a sério, cara.
E não faz sentido. E por que ele faz as pessoas esquecerem da amnésia? Por exemplo, eu teve uma vez que eu chorei lá. Eu não sei o motivo. Eu passei mal, eu chorei. Eu só chorei, eu não passei mal. Eu chorei. Eu fiquei muito emocionado. Eu não sei qual era o motivo. Na academia. Aí os caras. Aí a chefe lá da academia, ela comprou maçã pra mim. Ela me acalmou, né? E aí eu passei os poderes espirituais pra uns caras lá da academia, uns instrutores. Aí eu lembrei, não sei se eu já contei essa história. Que tinha um cara lá que ele era do signo de peixe. Eu fui perguntando o signo das pessoas. Aí tinha um cara que é signo de touro. Aí eu falei assim, você é touro, você fala com São Marcos, o espírito de São Marcos. Eu falei, São Marcos, você tá aí? São Marcos, você tá aí? E ele vai responder, beleza. Aí eu não lembro se ele respondeu, eu não lembro assim se ele respondeu, São Marcos respondeu esse cara, eu não lembro. Eu sei que eu tava ensinando as pessoas a ter poderes espirituais. Aí eu falei assim, você é de peixe? Então fala com São Pedro, né? Aí ele falou assim, São Pedro, você tá aí? Aí São Pedro não respondeu ele. Aí eu perguntei, São Pedro, por que você não quer responder ele? Não, é porque... Aí São Pedro respondeu a mim, falou assim, não, é porque ele não jogou Homem-Aranha 2 no PS4, entendeu? Então é uma personalidade, assim, sacana, cara. Foi como assim? Tipo, eu achei engraçado, assim. A gente começou a rir, assim, tipo assim, São Pedro não quer falar com você porque você não jogou Homem-Aranha 2 no PS4. E eu achava isso engraçado. E ele tinha uma personalidade, o que eu lembro do São Pedro é que ele jogava videogame lá no céu. Ele ficava jogando videogame. E o São Tomé, ele tinha uma personalidade de workaholic. Então ele gostava de trabalhar muito. Então era uma personalidade que ele tinha. E o Tiaguinho, ele tinha uma personalidade que ele gostava de votações, né? Eu sempre quando eu queria sobre votações, eu perguntava, ô Tiaguinho, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Mas eu não lembro de nada das conversas, né? Eu lembro de poucas conversas com o Tiaguinho. E aí tinha algumas piadas assim decentes que Maria Madalena mandava fazer que não era legal. A piada era a seguinte, ela possuía o seu corpo e ela falava o nome dela própria usando o seu corpo. Então era tipo assim, Maria Madalena, você quer chupar meu... Ela falava isso, ela falava besteira. Aí depois ela fala assim, eu quero. Aí eu perguntei pra um cara lá, eu lembro que eu perguntei pra um cara lá, que trabalhava comigo, eu perguntei assim, a Maria Madalena zoa você nesse sentido aqui? Tipo, ela faz essa zoeira, de chupar não sei o quê? Ela faz essa zoeira com você? Aí ele fala, não, ela não faz essa zoeira pra mim, não. Ela não faz essa zoeira. Então ela só faz essa zoeira pra mim, cara. Ela só zoa eu. Aí beleza, ela ficava zoando essa... Ela tinha essa piada interna que ela ficava zoando eu. Aí toda hora ela possuía meu corpo e fazia essa piada. O Lúcifer possuía meu corpo e fazia essa piada com as outras pessoas. Aí tinha uma colega de trabalho que o Lúcifer possuía ela e ficava falando assim, você quer chupar a palavra? O órgão feminino? Ela ficava falando isso pra mim. Ela olhava pra mim e falava, Natan, você quer chupar meu negócio? Meu órgão feminino? E ela olhava pra mim, aí tipo, eu falava assim, eu ouvia que ela falava, aí eu achava assim, cara, estranho, né? Aí depois eu lembrava, essa piada é do Lúcifer. Do Lúcifer que faz essa piada. Aí eu não sei se eu falar com essa pessoa, eu não tenho o WhatsApp dessa pessoa. Se ela nem ia lembrar dessas brincadeiras que o Espírito Santo de Lúcifer fazia com ela. E é foda que, tipo, essas brincadeiras, elas não são saudáveis. Não são saudáveis. E não tem sentido espiritual. Não tem sentido. Por que o cara vai zoar a gente? Por que um anjo... Sei lá, um anjo... Por que a Maria vai ficar zoando eu? Não faz sentido. E ficava nessas brincadeiras, assim, nada a ver, entendeu? O São Pedro fazia brincadeiras saudáveis, porque ele não ficava zoando assim com besteira. São Pedro não fazia piadas com besteira. Aí tinha um cara, o espírito de Judas, que eu sempre ficava falando com ele. O espírito de Judas, ele era um cara assim, que ele era empático, ele era compassivo. E ele ficava mentindo assim, coisas bonitas. Tipo, eu perguntava assim, eu vou ter sucesso, Judas? Aí ele falava, você vai ter sucesso sim. Aí eu ficava perguntando coisas bonitas pra ele respondia assim com
empatia. Então eu lembro dessa conversa que eu tive com esse cara, com esse espírito. Aí eu fico pensando assim, cada um tem seu espírito e cada um tinha a sua personalidade. O Jesus tinha uma personalidade que às vezes ele ficava mentindo assim, e dava pra saber que ele estava mentindo. Então você perguntava assim, uma pergunta, que ele às vezes ele ficava possuindo você pra ficar perguntando se você vai pro céu ou não. Então ele falava, ele possuía o seu corpo e falava assim, Jesus, eu vou pro céu? Aí ele falava, não. Aí ele falava não, entendeu? Sendo que tipo, 90% das vezes ele falava que era sim. Aí ele mentia pra mim, ele falava, você vai pro inferno. Ele às vezes mentia pra mim e falava que eu ia pro inferno. Aí quando ele fazia isso, as pessoas em volta falavam assim, aí, o Jesus vai mandar você pro inferno. Lúcifer vai mandar você pro inferno. São Pedro vai mandar você pro inferno. A pessoa em volta falava pra você, depois quando eu tô conversando com, sei lá, uma pessoa chamada Jéssica aqui na minha frente. Aí a Jéssica falava assim, olha, Natan, o Lúcifer vai te mandar pro inferno. Aí Lúcifer possuía meu corpo e eu falava assim, Lúcifer, vou pro céu? Não, pô, você vai pro inferno, porra. Aí ele falava assim, alguma coisa assim. Ele possuía o corpo da pessoa que tava ao meu lado e o meu corpo. E ele falava, porque ele possuía o corpo e falava no lugar da pessoa. Então tinha essa brincadeira que os espíritos faziam com a gente de mandar a gente pro inferno ou pro céu, né? 90% das vezes eles me mandavam pro céu, mas às vezes me mandavam pro inferno, pô. Aí falava assim, Jesus vai me mandar pro inferno. Aí eu perguntava, Jesus, eu vou pro céu? Não, pô, você vai pro inferno, caralho. Aí Jesus falava palavrão. Aí eu lembro assim também que quando eu era criança, eu falava com Jesus e aí eu não conseguia saber se era ele falando ou não. Aí eu tive que ensinar ele a falar palavrão porque eu não conseguia saber que era ele. Porque era meio esquizofrênico, eu não conseguia. Porque quando você recebe o Espírito Santo, é como se você estivesse falando com o seu próprio corpo. Então não dava pra saber. Aí eu falei assim, Jesus, você vira a minha cabeça. Eu tô falando com você. Você vira a minha cabeça e fala o que você quer falar. Porque eu não tô conseguindo saber se o que você tá falando é o que você tá falando. Eu não tô conseguindo identificar a sua voz. Porque ele tá possuindo meu corpo e eu não conseguia identificar a voz dele. Aí eu ensinei Jesus a falar palavrão. Aí o Lúcifer, ele tinha uma estratégia que ele meio que falava um pouquinho mais grosso. Ele aumentava, ele pegava sua corda vocal e deixava a sua voz um pouco mais grossa. Lúcifer não falava palavrão. Ele era mais um cara mais formal, assim. Eu imaginava o Lúcifer assim, como um cara engravatado, assim, porque o jeito que ele falava, o jeito que ele usava as palavras, era tipo um cara muito inteligente, entendeu? E o Lúcifer, assim, ele era legal, eu gostava do Lúcifer. Ele... As pessoas... Aí, ele era um cara, assim, que ele falava sempre... Sempre quando eu falava com o Lúcifer, a maioria das vezes ele falava a verdade, entendeu? Ele falava assim, ele falava a verdade, né? Eu sempre perguntava as coisas pra ele falava a verdade. Eu não tinha problema com o Lúcifer, né? Tipo, mas eu fico pensando assim, quais são as origens desse cara? Eu nunca soube as origens desse cara. Porque esse cara não tá na Bíblia, Lúcifer não tá na Bíblia. E eu sempre pensei que Lúcifer era o diabo. O diabo, tipo, Lúcifer não é o diabo e Lúcifer não tá na Bíblia. Então eu sempre tive esse falso ensinamento que a mídia traz da palavra Lúcifer, né? Mas aí eu pensando assim, eu acho que o Lúcifer é só um cara lá, um anjo lá, que ele adotou esse nome, porque ele adotou porque ele achou legal. Porque ele pode adotar esse nome, ele era um ser humano que vivia no céu, que ele adotou esse nome, porque era popular. E ele liderava as pessoas que têm signo de escorpião. Aí tem outra também, eu achava interessante que o Espírito Santo, ele respondia às pessoas através de determinados signos. Então, por exemplo, o cara que ele era de virgem, signo de virgem, ele falava com São Felipe. Eu não sei porquê. Aí você tinha que falar assim, São Felipe, você tá aí? Ele respondia a você. E ele tinha regras. E do mesmo jeito que quem era de escorpião, falava com Lúcifer. Aí tinha minha chefe lá no trabalho, ela falava assim, Lúcifer, tá aí? Aí ela falava com o Lúcifer, mas eu não sei qual era o motivo. Eu não lembro, assim, especificamente. Por que ela gostava de conversar com o Lúcifer. Mas ela toda hora pedia ajuda de Lúcifer.
Eu não sei qual que era o motivo, assim, específico, né? Mas eu lembro que ela ficava gritando, assim, nos corredores. Que ela fala, Lúcifer, Lúcifer, tá aí. Aí ela até comentou comigo, as pessoas que estão lá fora, que não tem poderes do Espírito Santo, vão pensar que a gente é maluco, porque a gente tá falando com o Lúcifer. Tipo assim, Lúcifer nada a ver, diabo, né? É o macumbeiro, o diabo. Tanto que quando Jesus me zoou, assim, de uma certa maneira, isso que eu acho bizarro, assim, Jesus me zoar, cara. Que tal, eu contei isso aqui, mas vou contar de novo. Que tava com uma colega lá no trabalho e Jesus possuiu o meu corpo e falou assim: vamos inventar o nome. Jéssica, um exemplo. Ô Jéssica, eu quero te comer. Aí ele mandava, ele possuía o seu corpo e falava, e você falava isso. Aí eu fiquei tipo bravo, falei assim, pô, Jesus, você não pode falar isso pra mulher, né? Isso aí não é legal. Isso é assédio. Mas beleza, ele fez eu fazer isso, né? Me zoou lá, mas não deu em nada. Depois a gente virou amigo, né? Aí, beleza. Aí, tipo, aí depois no outro dia, quando Jesus me possuiu e ficou falando com essa garota e a minha chefe também, que a minha chefe foi lá e, como mulher sempre faz, ela vai lá e fofoca. Ela fofocou pra chefe do mercado, pra gerente do mercado. A gerente do mercado, ela perguntou pra mim se eu era da Umbanda, cara. Da Umbanda do Candomblé. Aí eu pesquisei a fundo, a Umbanda e o Candomblé, o Espírito de Jesus, ele não possui as pessoas. Não possui. Quem possui são. Eu não sei o específico, né? Mas que eu vi axé, como que é? Preto velho. São espíritos. Espíritos zombeteiros, às vezes. São espíritos que possuem a pessoa no candomblé nessas religiões da Umbanda. Jesus em nenhum momento possui a pessoa. Não existe essa de Jesus possuir a pessoa. E aí. Eu fico pensando assim. Beleza, Jesus me possuiu e ele tem uma vez que ele me ajudou, que eu já contei aqui, que eu tava com dor nas costas e Jesus falou assim, faz quiropraxia. Aí eu pesquisei sobre quiropraxia, ele possuiu meu corpo e falou, faz quiropraxia. Aí eu pesquisei, aí eu marquei quiropraxia. Jesus tinha me auxiliado, tinha visto que eu ia ficar... Eu tava doente, né? Eu tava com uma postura, né? Aí ele mandou eu fazer quiropraxia. Teve uma vez que Jesus mandou... Que eu me lembro, Jesus mandou eu ir pro exército também. Ele falou, vai pro exército. Lá você vai encontrar um major legal. Ele me possuiu também. Tem uma vez que Jesus ligou pra mim, ele possuiu meu corpo e falou assim... Tipo, o Marcos Mion tá vendo, alguma coisa assim. Marcos Mion tá vendo o seu vídeo. Mas eu não lembro a conversa específica, assim. Isso que eu lembro, entendeu? Aí eu não sei se essa memória aí, essa última aí do Jesus ligar pra mim, falando sobre o Marcos Mion, se é uma memória falsa, mas é o que eu lembro. Então, são várias memórias que... É foda porque é só você que é o cara que tem as memórias. Sou eu que tenho essas memórias. Não é outra pessoa que tem. Mas essas coisas que aconteciam no trabalho, eu perguntei pra um cara lá que trabalhava comigo, Jesus me possuía na frente dele e ele falou que ele não lembra que eu era possuído por algum espírito. Ele não lembra. Tipo, ele teve amnésia. Ele teve amnésia do Espírito Santo. E ninguém tá nem aí pro Espírito Santo. E aí eu lembrava assim que, tipo, existiam conversas que eu tinha lá no trabalho que eu fazia, que existia uma palavra, a palavra-chave que eles falavam assim, surpresa, tipo, surpresa. Não sei o que, não pode estragar a surpresa. Aí eu sempre me perguntei o que é essa surpresa, né? Aí eu fui torturado, eu já contei no vídeo sobre o purgatório, que fui torturado, cara. Fui torturado por uma entidade maligna que me torturou. Ela me torturou e ela me tratou bem às vezes e me torturou. Ela tratava eu bem, aí me torturava. Aí tratava eu bem e me torturava. Era tipo um ciclo assim, fodido. E não era porque eu tava passando mal, dava pra ver que era uma entidade me maltratando.
Eu tive, tipo, dores ferradas no umbigo, cara. Quem tem dor no umbigo? Umbigo não existe, cara, ter dor no umbigo. Que parecia que tinha uma formiga no meu umbigo, tipo, não parece... Era zoeira, entendeu? Era uma zoeira, assim, maligna de uma entidade muito esperta, cara. Pra zoar a pessoa, tipo... Negócio, só ser igual, tipo... Essa entidade, sei lá, dá dor no seu olho, entendeu? Tipo... Isso é é coisa de gente doida, cara. As dor, o ponto específico da dor é muito bizarro, cara. O que eu tava sentindo. Aí eu me ferrei no purgatório. Mas eu tive conhecimento, assim. Teve um conhecimento que eu tive. Que eu tive que eu dei uma chave de braço na minha ex-namorada lá. Mas eu não sei se é real também. Eu dei uma chave de braço porque ela tinha me traído, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que Jesus me contou que ela me traiu. Como que eu ia saber? Não tem como saber. Eu sei que eu ouvi. Era como se fosse uma gravação que Deus fez. Ele gravou eu falando e gravou o meu professor falando assim, se afasta dela, porque tá estrangulando. Ele tava fazendo um mata-leão na minha ex-namorada. E aí eu ouvi o meu professor falando. E eu não lembrava dessa informação. Eu nem sei se é falso ou verdadeiro. Aí Deus me mostrou. Tipo, eu conseguia ouvir, eu não conseguia ver. Eu conseguia ouvir. Aí eu conseguia ouvir até o barulho da cadeira. Aí eu me sentei na cadeira. Aí eu falei assim pro professor, pra minha ex-namorada, eu falei assim, não tem como morrer, não tem como morrer, fica tranquilo, que não tem como morrer, não tem como te machucar. Aí eu tentando tocar na minha ex-namorada, falando assim, não tem como te machucar, não tem como morrer. Eu tive essa deslumbrância na escola, com na frente do professor e da ex-namorada. E eu não sei se essa memória é real, mas foi me apresentado essa memória a mim. E não dá pra saber se é real ou não. E eu acho que é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo, mas escreva nos comentários aí. É muito bizarro o que tá acontecendo. E eu não tenho como, essas informações, não tem como chegar em pessoas de alto nível, alta relevância. Eu queria ser entrevistado, sei lá, por Danilo Gentili, alguma coisa assim. Pra ver se alguém nesse universo tem a mesma experiência que eu. Porque eu não tenho relevância nenhuma no YouTube, nem na TV. Pra ver se a história bate, essa história do Espírito Santo, dos poderes. Que, tipo, não faz sentido nenhum. É bizarro, cara. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Dê joinha, ative as notificações, se inscreva. Até mais.